seguro que eu te reconheço. Não é daqui nem de hoje, é de quando começo. Eu te asseguro que eu te reconheço. Não é daqui nem de hoje, é de quando adormeço. Considere olhar pra mim. Eu estou parada em seu portão. Considere olhar pra mim. Eu estou parada em seu portão. Vê se me convida pra entrar na sua vida. Vê se me convida antes que eu ache a saída. Vê se me convida pra entrar na sua vida. Vê se me convida antes que eu ache a saída. Laia, laia, laie, laraie, laraie, laie, laie. Eu estou parada em seu portão. Boa noite. Boa noite, Duda Jardim. Tudo bem, Elaine? Que Estamos prazer. recebendo hoje Elaine Freire, aqui diretamente do Bar do Frango, no Parque São Lucas, sob a administração do nosso querido Tatá. E, Elaine, essa música que você estava cantando, você já abriu? É com Kleber Albuquerque, é isso? Essa canção é uma canção minha que se chama Quando Adormeço, meu primeiro single, que eu tive a feliz participação do Kleber Albuquerque nos violões e na voz. Que maravilha, né? Não poderia ter companhia melhor, né? Não poderia. Mas os arranjos foi do Felipe Mancinho, Felipe Massinho. Foi o seu primeiro CD? primeiro single lançado. Ah, tá. Foi um single. Foi um single. Ah, tá. Foi em que ano? 2019, e aí essa canção veio depois fazer parte do álbum, que foi lançado já em 2020. Ah, tá. 2021, eu acho. Nós estamos em 22, É. né? Ano passado. Foi o ano passado, Sim. que se chama Qual o nome do seu álbum? Quando os versos se uniram para reclamar canção. Bonito, né? É uma frase, né? A exemplo do livro da nossa querida Esther também, né? Sim. Mas eu gosto desses, né, títulos grandes, porque por ele você já te dá uma dica do que é o seu trabalho, né? O único problema é lembrar o título na hora de falar, mas tá tudo certo. Muito bem. E desde quando começou a música para você? Porque você já teve uma outra passagem, outra manifestação artística, se não a música. Qual que foi? Eu, na verdade, assim, a música eu comecei na adolescência, 16 anos, comecei já lá no meu quarto, comprei meu primeiro violão e começava e tocava as canções do Lulu Santos, Seu grande ídolo. meu grande ídolo, Isso. e já fazia as minhas composições. Tinha uma parceira, minha prima, que se chama Cássia. Sim. A gente passava horas no quarto, assim, compondo e cantando. Disso eu dou um salto e parei ali a música, fui fazer outras coisas da arte e voltei agora em 2018 para a música, para as aulas de violão. Sim. Tá, e essa pausa que você deu, você ficou fazendo? Tanta coisa, Duda. Mas assim, o que eu mais... Primeiro eu me embrenhei para arte e educação, teatro, mas eu me encontrei e
eu fugi de todo o resto quando eu encontrei o circo. Então, nesse dia, eu entrei e permaneci, assim, tive uma escola de circo, fiz treinamento de circo durante uns 10 anos, assim, ininterruptos, que acordava, ia para o circo, treinava, voltava para casa, acordava, ia fazer show, voltava, uns 10 anos. E depois disso, eu comecei a querer juntar o circo com as outras artes que eu já conhecia, né? O teatro, a música. Comecei a trabalhar, fazer as trilhas sonoras dos meus espetáculos. Até então nem sabia que tinha esse nome, né? Trilha sonora de espetáculo. Sim. Autoral, né? Sim. Só fazia mesmo intuitivamente. A sua formação qual que é, Elaine? Então, educação artística com habilitação em artes cênicas. São Judas? São Judas Tadeu. E a formação de circo, que foi até bem maior que a da universidade, né? Foi no Circo Escola Picadeiro, que ficava na Ponte Cidade Jardim, na época. Sim. Isso fazem quantos anos? Foi no final dos anos 80, quando as famílias de circo estavam abrindo a arte circense para nós, réis mortais. Né? Então, estudantes de teatro, de dança, todos começaram a fazer essas aulas de circo. Eu faço parte da terceira turma. Eu lembro quando surgiu essa questão do circo. Até lá perto de casa também tinha um. Bom, ele fez em vários lugares, né? E o que teve de gente que se inscreveu, né? Foi um projeto muito bom, né? Deveria, né, ficar assim por mais tempo, né? Eu não sei por que parou. Eles ficavam próximos do metrô. Sim. Esse já foi até um projeto que veio depois, né? E assim, é que está tudo muito atrelado à política, né? Sim. Então, Sim. cada um que vem tem aí uma visão e aí a cultura em geral sofre muito com isso, e o circo mais ainda, porque é uma arte que está sempre na batalha, sim, sempre foi meio marginalizada, sim, né? Então, estamos aí na guerra para conseguir políticas públicas para o circo. Falando em guerra, né, o grande problema também com essa pandemia, se existia uma classe que foi muito prejudicada, foi a classe artística, né? Nem comento. Foi muito prejudicado, não tem. Nossa. Bom, enfim. Política, vamos deixar mais um pouquinho de lado, né? Me fala das tuas influências, o que fez a carreira da Elaine Freire, foi baseado, inspirada em quais artistas? Tem alguma cantora assim que você, ou não? Sim, nossa, tenho vários ídolos, acho que eu sou feita de frases de efeito dos meus ídolos, assim, né? Eu, na infância, assim, no reduto familiar, nas festas familiares, eu nunca conseguia colocar o que eu gostava, assim, porque todo mundo tinha, né, um gosto particular. Meu pai gostava das modas de viola, meu irmão do Michael Jackson, meu primo dos Bee Gees, e eu queria ouvir, sonhava em ouvir o Beto Guedes, mas eu nunca conseguia ouvir no reduto familiar. Depois eu, na universidade, já comecei a buscar mais o Chico Buarque, Caetano Veloso, e mais tarde me deparei com a Marisa Monte, que aí é a diva, né? Mas eu gosto muito da Selmar, gosto da Roberta Sá, da Cel, dessa nova safra, né? Sim. Então é bem eclético aí. Tá. Você lembra-se da sua primeira música? Qual foi? Não? Primeira música que eu fiz? Você lembra? Então, eu fiz uma primeira música que eu acho que eu nunca toquei e essa faz uns 30 anos já. Nossa, que bom. Então você começou cedo. Ela tá guardadinha, mas assim, eu não tinha essa percepção de música autoral, de que estava compondo. Eu escrevia muito, porque eu mantinha diários. E um dia resolvi musicar, mas não tinha esse entendimento, né, de música autoral independente, como hoje eu vejo, né? Agora, profissionalmente, agora com a música, então, a primeira que eu gravei foi Quando Adormeço. Certo. Que é a parceria do Kleber, que por sinal ele que também foi professor seu também de violão. O Kleber me puxou para dentro de volta, né? Porque chegou um momento em que eu comecei a
de novo do circo para a música, senti muita vontade de tocar violão e muito amparada, muito inspirada pelas letras do Kleber, Sim. pelas canções do Kleber que eu acabei conhecendo tardiamente. Mas sabe quando vira uma chave, você fala assim, nossa, isso parece com o que eu gosto, parece com o que eu faço, parece com o que eu gostaria. Sim. E aí a gente se conheceu, ficamos amigos e ele começou a me dar uns toques de violão, pedi para ele. E eu lembro que a primeira pessoa que eu mostrei, né, uma canção minha, que é tudo engavetadinha, foi pro Kleber, assim, muito humildemente, né? Ele falou assim, Kleber, não sei o que acontece, essas músicas, elas ficam me invadindo. Aí ele falou assim, que é isso, Kleber? Aí ele virou música. Aí ferrou, né? Porque assim, durante a pandemia foi uma invasão, porque eu entendi que era música. Aí fui fazer aula com o Felipe Mancini, porque aí o Kleber abandonou a gente, foi morar na Bahia. Foi para Salvador. E eu fui fazer aulas com o Felipe Mancini. Certo. Maravilhoso também, Felipe Mancini. Ele gosta de ser professor de violão, então ele é professor. E a primeira canção que ele me presenteou, assim, que ele falou que gostaria de tocar esta canção sua, se chama Tudo Que Você Disse. E não pude ouvir. Tudo que você não disse, mas eu ouvi. Porque esses nomes muito compridos a gente demora para, né? Então, mas muito bonita, né? Tudo que você não disse, mas eu ouvi, se vocês forem olhar lá no Spotify, tem um arranjo maravilhoso. Sim, o Felipe é muito bom. É só voz e violão. Então, a Elaine tem esse single, esse CD, esse álbum que está todo na internet, você ouve no YouTube, no canal dela, vamos colocar no nosso canal também, é um trabalho muito bom, acompanhe. Vai demorar para você decorar os títulos, mas não tem problema, você ouvindo as músicas, né? E o que você gostaria de cantar mais pra gente? Eu acho que eu vou tocar uma canção para vocês que não está no álbum. Isso. Vou tocar uma canção, porque também, assim, durante a pandemia eu compus muito. Isso que eu ia falar, durante a pandemia você produziu muito mais, né? Muito. E muito porque, assim, todo mundo ficou, né, recolhido e fluiu, assim, né? Então foi um grande remédio também a música para mim. E eu tenho mais de 100 canções lá no YouTube. Você posta todo dia, não? Eu postava praticamente todo dia. Todo dia. Agora que deu aquela, né? A gente começou a voltar, então começou a dar. Mas teve um momento que eu acordava com canção, eu ia dormir com canção. E aí todos os dias, o Felipe mesmo falava assim, nossa, você tá compondo uma por dia, né? E foi muito gostoso, assim, porque é uma terapia, né? É uma forma de você colocar mesmo os seus sentimentos e aí eu via também que batia para as pessoas, né? Aí você vê como você consegue trabalhar o coletivo, né? Você teve, assim, um feedback disso? Tive vários. As pessoas comentam bastante. Quando a gente foi fazer esse álbum, quando os versos se uniram para reclamar a canção, eu falei assim pro Felipe, porque o Felipe é um pisciano, como o Kleber também é pisciano, e o Felipe gosta dessa coisa mais densa, né, mais emotiva, mais... Aí eu falei, Felipe, eu não queria que ficasse um álbum triste. Mas assim, você acha um álbum triste? Não, eu acho um álbum verdadeiro, assim. Então, assim, se você ouvir, eu consigo mapear o que aconteceu comigo na pandemia, né? Então, tinha hora que tem uma canção lá que chama Eu Rio, Tu Ris, Nós Mar, que é uma canção que fala da natureza. Tinha dia que eu acordava muito bem, então ia cantar sobre a natureza. Tinha dia que tudo que eu não disse, tudo que você não disse, mas eu ouvi, sabe? Então, é uma terapia mesmo. Sim. Cantar. Para mim, na pandemia, eu não sei o que seria de mim sem meu violão. Sim. Durante a pandemia. Tem uma outra também que você faz uma homenagem ao mar também, né? Nem o Mar Chorava. Isso. É também do CD também? É do CD. E Nem o Mar Chorava tem uma história bem interessante, porque
as pessoas ouvem e pensam que é sobre um amor perdido, alguma coisa, e não é. É sobre um trabalho. Eu tenho uma coisa muito forte com o meu trabalho, assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, essa canção, é claro que é a inspiração inicial, depois você entra num fluxo e tal, e fala com outras, né? Mas essa canção partiu de uma coisa do trabalho. Podia tocá-la para vocês, então. Nem o mar chorava. Vamos ouvir, então. Nem o mar chorava. E o nosso tempo aqui, eu não sei como é que tá, não estou conseguindo enxergar aqui quanto que nós já estamos. Consegue ver aqui? Eu falo, hein? Eu falo. Olha. Você está vendo aqui? Não. Aqui, ó. Eu também não. Não sei. Cante. Então, vamos ouvir Elaine Freire. Como é o nome? Elaine Freire. Não, o nome da canção? Nem o mar chorava. Nem o mar chorava. O tanto que eu chorei, nem o mar chorava. Esqueci a letra, gente, peraí. Vou começar de novo. O tanto que eu chorei, nem o mar chorava contra um sopro gélido que o furacão soprava e derrubou meu vaso em flor. Eu não tive chance alguma. O tanto que eu chorei, nem o mar chorava contra o sopro gélido que o furacão soprava e derrubou meu vaso em flor. Eu não tive chance alguma, chance alguma. Chance alguma. Nem o mar chorava para vocês. Faltou alguma coisa que você queria falar e nós não falamos? Acho que não. A gente falou sobre o circo, né? Eu gosto muito de falar que o circo, na verdade, antes eu dizia que o circo era a minha arte primeira, porque a vida inteira eu trabalhei com circo e é de onde vinha a minha renda e o meu sustento. Eu tenho 2 livrinhos infantis sobre o circo. Olha, não falamos, você é escritora. Um se chama Lá Vem o Circo, que são histórias, né, crônicas sobre a minha experiência e os profissionais de circo, né? Para cada personagem circense tem um poema. E tem um que é uma crônica sobre a queda da escola de circo, que eu tinha lona mesmo durante uma tempestade, caiu, então eu escrevi uma crônica e se tornou um livro infantil, se chama O Vento Veio Brincar no Trapézio. Para não perder o hábito de um título curto. Tá joia, muito obrigado por você ter vindo. Então, fiquei feliz em saber desse seu último dom também. Então, cantora, compositora, produtora cultural e escritora. Né? Muito bem, será o nosso próximo, eu ia falar candidato, ó, nosso próximo convidado, que será o Tom e a Esther, de escritores. Mais uma vez, muito obrigado, Helena. Eu que agradeço. Obrigado mesmo de coração. Tudo, é uma alegria e uma honra participar. Obrigada. Obrigado a você, querida.